E aí a nossa preocupação tem sido tão grande porque a gente acha, a gente considera que a gente sempre pensa que a robótica de serviço, mais doméstica, vai ser o robô interagindo no dia a dia com o ser humano. Então o robô tem que deixar claro o que ele está querendo fazer e como ele está se comportando. E justamente para isso a gente está apresentando uma nova versão que eu vou trazer no final da minha fala, eu vou trazer. E também essa nova versão vai ser mais robusta, fazer movimentos mais nítidos e, bom, vai se adequar melhor ao formato do robô também, com mais proporcionalidade. E também essa nova versão vai ter uma possibilidade de customização. Então tu consegue criar uma persona no robô, adicionar acessórios, adicionar cabelo, adicionar, enfim, esse tipo de coisa para tu ambientar ele melhor onde tu está inserindo ele. E uma contribuição importante que nós temos também é o Jubileu, que é um artigo que foi publicado esse ano do DINT, 2023. Ele é um periódico. Ele é o Jubileu usa a nossa interface de interação humano-robô, só que numa realidade virtual, então tu consegue, nessa realidade virtual, tu consegue fazer vários jogos, várias perguntas de qualquer lugar, então, dentro do computador, né? E, bom, falando mais tecnicamente agora, a gente fala sobre a percepção de modelo de mundo e manipulação. Então, bom, uma coisa que a gente fez esse ano foi que a gente reconstruiu os modelos de objetos. Então, a gente pega um copo, por exemplo, que está na mesa, nós escaneamos ele e a gente consegue reconstruir um objeto 3D. E com essa informação, a gente consegue fazer diversas coisas. Uma delas é fazer uma geração de dataset simulado. Então, como é que funciona para tu treinar uma rede? Tu vai lá, tem várias fotos do objeto, tu anota elas e com esses objetos anotados, dentro do copo, uma caneta, uma rede neural aprende o que é cada coisa e identifica depois. Só que no contexto da competição, a gente recebe os objetos e tem que identificar tem um espaço de tempo muito curto. Então, o que a gente fez foi que a gente gera esse objeto e, virtualmente, em simulador, a gente coloca ele em diversos cenários e tira essas fotos já anotadas. Então, isso incrementa o nosso dataset e agiliza o nosso processo de treino. Outra coisa também é que com essa detecção a gente consegue pegar ali no retângulo, né, de detecção, a gente faz uma marca no copo e a gente busca o que esses pixels são lá no 20 pontos e a gente consegue clusterizar esse objeto e descobrir onde ele está no mundo. Então a distância que ele está do meu robô. E aí, bom, essa questão de ter que escanear diversos objetos, por exemplo, ela seria muito ruim se tivesse que fazer para uma escalabilidade muito grande. Então, aí entra o segmento Endpoint Model do Meta, e ele é um modelo multimodal. Então, dá uma entrada de imagem e uma entrada de texto. Então, tendo uma imagem, eu tirei uma foto dessa mesa e eu digo, tem um copo na mesa. Ele vai lá e vai encontrar o copo e vai anotar esse objeto, entendeu? É isso. E aí, para a gente fazer essa Box 3D, com essa Box 3D, no caso, a gente consegue fazer um sistema de coordenadas relativo. Então, a informação que entra pela câmera, ela consegue ser passada para o gripper, que é a garra, e aí sim ele consegue chegar no objeto. E tudo isso tem que acontecer em tempo real. Então, o meu robô tem que andar pela casa e, durante todo esse tempo, identificar os objetos. Então, o que a gente faz é que a gente otimiza esse processo usando redes. Então, banco de dados, aí a técnica é banco de dados, que usa a memória cache. Então, a comunicação está muito mais rápida e a gente usa muito mais processo. E, por último, a última parte, a integração de LLMs. Então, os modelos linguísticos são super em alta agora e a gente usa em diversos níveis. Então, uma das questões que a gente está implementando, já foi testado no simulador, é o planejamento de tarefa. Então, eu não vou lá e programo toda a rotina do robô. Eu digo qual que é a tarefa, por exemplo, tirar os 2 limites da casa, e o robô, sabendo quais as habilidades que ele tem, navegação, manipulação, visão, reconhecimento, ele se programa, ele se planeja. Ele cria a ordem cronológica das coisas, só que elas servem aquelas unidades que ele tem. Outra coisa também que a gente usa é o multimodal Alvit, que é a imagem aqui, eu não sei se está com o direito, mas eu vou passar por cima, né? O que ele faz também é dar uma entrada de imagem e dar uma entrada de texto. Então, por exemplo, aqui ele te responde, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma foto do Spielberg e a gente pergunta qual que é a cor do sapato dele. E a primeira resposta, com 90% de confiança, é que o tênis é branco. E realmente é branco. No segundo caso, a gente tem, por exemplo, quantos humanos tem na imagem. E aí ele diz 1. E aqui, qual a cor das calças dele, e ele diz azul. Então, com a mesma imagem, ele consegue interpretar diversas informações. Então, essa é a relevância disso, né?
E a última parte é como o ChatGPT, por exemplo, está super em alta, essa questão de ter um bot que consegue interagir com o humano de uma forma natural, essa interação por fala, nós implementamos também, então não precisa fazer uma pergunta objetiva. Às vezes, dando um contexto, fazendo uma pergunta depois, o robô entende. Então é isso. A gente vai só preparar aqui para a demonstração. Não sei se vocês têm alguma dúvida para agora. Bom, a demonstração por cima, ela vai ser narrada, mas a demonstração por cima é o seguinte: vai ter um operador que está aqui no escritório, por exemplo, trabalhando, e ele vai vir aqui e ele vai oferecer uma coisa para ele, ele vai aceitar ou não. Se ele quiser, o robô vai pegar esse objeto para ele, vai trazer de volta e vai sugerir, por exemplo, como é a ideia da prova, é de fazer um robô que auxilia a fazer um jantar, por exemplo, de alguma forma, né? Então, o robô, dado o ingrediente que pediu, a bebida que pediu, ele vai te propor uma receita que combina com aquilo ali. Vai, bom, precisa ver.